É isso, amigos, amigas, que estamos no segundo capítulo desse evento que eu estou chamando de Porquê da existência dos povos, porque a existência do Ministério dos Povos Originários, né? Espero que você esteja me vendo. Sim, tudo bem? E, bom, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, porque não boa madrugada, né? Quem for assistir esses vídeos. Eu acho sumamente necessário assistir e ler o texto e começar a debatermos, discutirmos, criticar, acrescentar, porque parentes, amigos, companheiros, todos, todas, todes, não vale somente fazer a crítica. Nós temos que ter proposituras. É muito importante isso, proposituras. Bom, nós foi no artigo 15, né? E agora estamos no 16, se não me engano, né? Nós falamos na vez anterior sobre as interlocuções que a FUNAI deve fazer e o acompanhamento que se deve fazer a FUNAI, neste caso, com a parenta Joênia Wapichana, que está na chefia, mas a equipe técnica, assistam o vídeo anterior antes de assistir esse aqui, ok? Certo? Tá? Porque aí vocês vão seguir a linha de raciocínio que eu estou trazendo de forma bem didática, bem simples, para chegar a todos os lugares possíveis. Por favor, compartilhem tudo que vocês puderem. Isso que eu estou fazendo não é para eu ficar famoso nem ser bam da internet. Nossa, eu estou passando, estou retransmitindo uma informação, fazendo os comentários, fazendo algumas interpretações. Se eu estiver errado em algumas coisas, gostaria que vocês me corrijam, né? Porque aqui estamos para sermos educadores e aprendizes, certo? Bom, falamos do artigo 15, que fala sobre o Departamento de Demarcação Territorial, que compete realizar interlocuções, acompanhar as ações da FUNAI, analisar os processos de demarcação, tem funcionalidades praxeológicas, como planejamento, promoção, coordenação, monitoramento, etc. e tal, e que vale para todo o território nacional. E a questão da desintrusão, que eu falei também na primeira parte desse nosso evento educativo, ok? As articulações, fiscalização, que eu falei também, que tem que ter fiscais, né, para evitar situações como as barragens no estado de Minas Gerais, que afetou com muita violência as comunidades quilombolas, né? Os diferentes povos, como por exemplo os Puri. Então tem que ter agentes fiscalizadores e que sejam transparentes, honestos. E para que sejam honestos, eles devem ser bem remunerados e monitorados e dar segurança a esses fiscais, segurança para eles. Porque esses fiscalizadores estão em terreno, então eles estão colocando o corpo. Se algum jagunço ou algum aí que não está afim desses fiscais aí quiser atacar um deles, eles precisam serem monitorados para que eles tenham segurança. Bom, vamos lá. No artigo 16, temos o Departamento de Proteção Territorial de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. Compete apoiar o planejamento, a promoção, coordenação, ações de vigilância, monitoramento, fiscalização, prevenção de conflitos em territórios indígenas de povos isolados ou de recente contato, inclusive as ações de retirada de invasores e de desintrusão, olha lá, de não indígenas, desintrusão de não indígenas. Isso não significa muito. Aqui, tá vendo como nós temos que fazer essa exégese, como se fala tecnicamente? Tá vendo como nós temos que pensar? Isso aqui não deve ser lido como papagaio, isso aqui tem que ser lido com muita atenção e cuidado. Desintrusão, invasores não indígenas. Não indígenas não são os Juruá, como se gramaticalmente em tupi se fala, aquele que não tem essa ancestralidade que nós temos, nós como povos Mapuche também.
Mas o não indígena, que vem com a subjetividade daquele que quer dominar, oprimir e fazer cooptação, ou seja, compra e venda de subjetividade, de modos de pensar. Eles têm muitas artimanhas para entrar, inclusive nas comunidades, não somente através do álcool e das drogas, cursos profissionalizantes. Não. Então, eles tentam cooptar a parentada e os parentes começam a se iludir, ou nós vamos fazer parte dessa sociedade e tal. Não, tem que ter cuidado. Não estou dizendo para negar, mas para ter cuidado das intencionalidades ocultas atrás desses programas, desses projetos. Certo? Então, dos não indígenas que se refere são os latifundiários, fazendeiros, poceiros, garimpeiros e todas essas figuras que andam por aí, que fazem parte do crime organizado, inclusive, e do crime organizado do Rio de Janeiro, porque o crime organizado hoje mudou seus holofotes, eles saíram das favelas do Rio e foram para o norte. Então, eles ampliaram seus negócios. Olha, prestar atenção, hein? Bom, e aí todas essas ações têm que ser feitas junto com a FUNAI e órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, municipal e do DF. Também promove e monitora o cumprimento da política indigenista em favor dos povos indígenas isolados, evitando-se, na medida do possível, o contato. Também apoiar planejamento, promoção, coordenação, monitoramento de ações, programas e políticas voltados à proteção e à promoção de direitos dos povos de recente contato e de povos isolados, evitando-se, neste último caso, e na medida do possível, o contato. Bom, logo mais nós temos outros itens que também trata sobre reconhecimento. O quarto, quinto já trata sobre questões dos órgãos ambientais e de segurança pública, né? Convênios e cooperações, né? Ou seja, a FUNAI, Ministério dos Povos Originários, tem que ter esses canais de diálogo também com os restantes dos órgãos que fazem parte da estrutura da República, que são os três poderes. Estejamos ou não de acordo, aquilo está posto e justaposto diante dos nossos olhos, e a gente não vai lá para ruir, a gente vai ter que estar junto com eles para fortalecer, não a estrutura dos prédios, dos três poderes, senão das mentalidades que estão fazendo o quê? Defendendo os interesses dos povos originários. A eles que nós temos que nos referir, a esses parentes que nós temos que temos que ter canais abertos de comunicação para enviar documentos, anexos, demandas, denúncias, né? E apoiar as ações que tragam realmente questões estruturais, mudanças estruturais no tratamento aos povos originários. Então, eles têm que dialogar com segurança pública, que isso significa o poder público, através das diferentes polícias, né? As forças-tarefas, né? Polícia Federal, né? Porque essas são os que vão lá e decidem, por exemplo, fechar uma balsa de garimpagem. Fechou, acabou a festa. Entende? Então, eles têm que estar em constante diálogo e os canais abertos entre eles. Uma intercomunicabilidade entre os Ministérios dos Povos Originários, Ministério da Agricultura, Poder Público, Ministério do Meio Ambiente, porque tudo faz parte do todo. Tudo faz parte do todo. Seguimos. Nos próximos itens também trata sobre portarias e restrições de uso expedidas pela FUNAI, fala sobre os acompanhamentos que todas essas medidas devem estar, inclusive aqui já está falando a articulação com o Ministério da Saúde e FUNAI para o atendimento à situação de saúde da população do entorno aos povos indígenas isolados.
Ao entorno significa ao redor de onde eles estão, né? Que trata de quê? Dos povos que talvez não são indígenas, mas que moram perto das áreas e que eles têm que ter também um sistema de saúde especial, e os indígenas que estão dentro das comunidades, dentro dos territórios isolados, um outro tratamento, mas que não seja invasivo, né? Ou seja, que não vão criar um posto de saúde lá onde estão os povos isolados, se eles estão isolados. Mas se eles precisarem, por alguma razão, precisarem de um atendimento, em alguma cidadezinha, em alguma comunidade, deve ter um posto de saúde. Inclusive mais, o governo federal está chamando para o retorno dos médicos cubanos no Brasil. Eu já fui atendido por médicos cubanos, inclusive no interior de São Paulo. Maravilhoso, maravilhoso. A minha experiência foi única. Isso não significa claramente de que os saberes medicinais ancestrais não devem vir à superfície e serem transmitidos. Inclusive, eu faço questão de que vocês abram seus canais, transmitam, por exemplo, um canal só de medicina natural, indígena, ancestral, só com profissionais, com pessoas, inclusive com pessoas que não precisam ter formação acadêmica, mas que conhecem, tanto quanto conhecem, né, o chão onde eles pisam. Eles sabem muito mais, porque eles estão em contato com as raízes e nós temos que respeitá-los e ouvi-los. Bom, estamos falando sobre o Ministério da Saúde, né? Agora temos aqui mais itens ainda sobre a articulação com o Ministério da Saúde e o atendimento à saúde diferenciada aos povos indígenas de recente contato. Algumas ou menos que estava já comentando uns segundos atrás. Promover e acompanhar de forma interinstitucional. Olha a terminologia. Olha. Interinstitucional. O que significa? Aquilo que eu acabei de dizer. Tem que ter o canal de comunicação com o restante dos entes governamentais que estão lá em Brasília. Ter uma conexão direta entre o Ministério dos Povos Originários e o Ministério do Meio Ambiente, com a senhora Marina Silva, já ajuda, né, a que os dados, a que as ações sejam mais diretas e efetivas, que já vai ter uma ressonância maior. Vocês estão vendo mais ou menos qual que é a ligação? Então, e promover e acompanhar de forma interinstitucional a efetivação de planos de contingência em eventuais emergências epidêmicas ou de contato com os povos indígenas isolados. Então, essa interinstitucionalidade se diferencia das gestões anteriores no Brasil, que eles vão ter, por exemplo, vão ter com Fiocruz, vão ter com Anvisa, vão ter com os grandes laboratórios brasileiros, principalmente, que tem que valorizar o que é daqui, antes de valorizar o que vem de fora. Você está entendendo qual que é a situação? Galera, gente, parentes, companheiros. Fomentar as políticas indígenas de proteção aos povos isolados, executadas pelas comunidades do entorno ou de territórios compartilhados com esses povos, né? Então, tudo isso aqui olha, isso aqui, se eu tiver que fazer um vídeo muito mais acadêmico, seriam 2 aulas de 2 horas, cada uma, minimamente. Então, eu estou sendo o mais didático possível, mas eu quero que vocês leiam. Mais uma vez, eu vou compartilhar aqui nos comentários, na descrição, vou colocar até no chat, para vocês lerem a lei, discutam, vamos lá, né, fazer o trabalho que nós devemos fazer, né? Pois bem, agora já estamos no artigo 17, que é sobre a Secretaria de Gestão Ambiental e Territorial Indígena. Compete articular, fomentar, promover, coordenar e acompanhar a implementação de políticas de promoção da sustentabilidade dos territórios indígenas, da justiça ambiental e climática, da preservação da biodiversidade e as diferentes formas de bem viver dos povos indígenas, acompanhar a implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, PINGATI, por meio de articulações, parcerias, cooperações com entes
e instituições nacionais e internacionais, públicos ou privados. Isso aqui também é muito importante. Por quê? Porque isso aqui dialoga com política ambiental desde várias arestas possíveis, né? Aqui se está falando de uma reunião de entidades, de personalidades, de pensadores, pensadoras do meio ambiente, que venham a trazer, inclusive, ideias outras para poder fomentar essa justiça ambiental e climática, né? Isso aqui, inclusive, merece um vídeo somente para explicar isso aqui, né? Depois tem promover as interlocuções interinstitucionais, canais de diálogo, e interfederativas, ou seja, que os estados da federação também tenham esses canais de diálogo, trocando informação, intercambiando ideias, né, demandas, pautas, e que essas sejam discutíveis. Se alguma gestão deu certo lá em Roraima, o que está lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, vai perguntar: e como que vocês fizeram? Puxa, como que foi a experiência, vivência, como pode ser transferida para uma outra região, visando a realidade factual dessa região diferente. Rio Grande do Sul é uma coisa e Roraima é outra. O Brasil é o mesmo. Mas as diferenças climáticas, diferenças regionais, de hábitos, dietos, culturais, etc., são diversas. Então não pode ser transferido. Se algo deu certo aqui no Ceará, e eu não vou pensar que se deu certo aqui vai dar certo lá no Acre, que é outra realidade e outras demandas de outras pautas, embora o pano de fundo seja o mesmo, a cenografia é a mesma. Vamos lá. Planejar, coordenar, propor, promover e monitorar ações de etnodesenvolvimento. Uau, aqui já nós tocamos. Tá vendo que isso aqui, eu acho que eu vou ter que fazer mais um vídeo sobre isso aqui. Vejam só. Planejar, coordenar, propor, promover e monitorar ações de etnodesenvolvimento, ou seja, algo já, pelo menos já é contra etnocídio. E o desenvolvimento, ele viria através de quê? Dos conhecimentos ancestrais das etnias. Embora também tenhamos ressalva com a terminologia etnia, tenhamos ressalva com tudo aquilo que se diz que é étnico, mas no primeiro vídeo eu falei para vocês que tudo é criticável, mas temos que também nos situar dentro da conjuntura política, social e econômica na qual nos encontramos, inclusive linguística. Bom, planejar, coordenar, propor, promover e monitorar ações de etnodesenvolvimento em articulação com a sociedade civil, órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. Bom, agora estamos no artigo 18, né? Departamento de Gestão Ambiental, Territorial e Promoção ao Bem Viver Indígena. Agora nós estamos falando, né, uma outra área das políticas públicas que promovam o bem viver, que vem inclusive dos povos quixês. Tem um livro, inclusive, do Alberto Costa, que ele traduziu. Ele esteve lá no Equador com os povos quixês. E todo esse conhecimento do Sumac Causai, ou Causai, que é um termo quichê para bem viver, contrário ao bem-estar social, bem-estar é outra coisa muito diferente, certo? Então, o bem viver, ele traduziu e foi incorporado aqui no Brasil, através dos pensadores e pensadoras indígenas, esse bem viver traduzido e mediante tem o Sumac Camanha, que é dos Aimaras, né? Tem um cuidado diferenciado desse cuidado de si e do outro que propôs a arte clínica dos gregos. É muito diferente. Já vamos falar sobre o que é o bem viver. Vamos fazer um vídeo somente sobre isso. Trabalhando em cima do livro do senhor Alberto Costa. É claro que aqui a gente não traz fake news, não.
tá? Aqui a gente traz realidades factuais, com bibliografias, com coisas concretas. Aqui a gente trabalha a praxe mesmo. Muitas pessoas pensam, o cara fica ali só na internet, só nos vídeos. Sim, mas isso aqui é praticidade também. E para eu fazer esse vídeo, eu tenho que ler uma vez, duas vezes, tenho que estudar. E todo um tempo que a gente também gasta para poder ter um discernimento melhor e poder passar uma transmissão desse saber, desses conhecimentos, de forma que alcance, que atinja a maior quantidade de pessoas com a linguagem mais simples possível, certo? Inclusive, eu esqueci, lá no primeiro vídeo eu tenho um Pix, quem quiser colaborar, uns R$ 5, R$ 10, porque a gente também precisa sobreviver aqui, que a coisa não está fácil não, viu? Assim que eu vou colocar o Pix também na descrição deste vídeo e do anterior também, certo? Bom, estamos falando sobre o bem viver, né? Tem apoiar, fomentar, cooperar em processos de elaboração e implementação de planos de gestão territorial e ambiental de territórios indígenas. Auxiliar no acompanhamento da implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, PINGATI, por meio de articulações, parcerias, cooperações com entes e instituições nacionais e internacionais, públicos ou privados, ou seja, canais abertos de forma bem ampla, né? Também tem coordenar e conduzir o funcionamento do Comitê Gestor de Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, PINGATI, e suas câmaras técnicas e temáticas, com a promoção e o fortalecimento da participação plena e efetiva de representantes indígenas e governamentais, né? Os ministros, inclusive até Ministério de Minas e Energia, de Planejamento, eles têm que dialogar todos, e todos têm que ter esse acompanhamento, né? Principalmente quando são questões ligadas a temáticas climáticas, ambientais, que afetam todos por igual. Brancos, pretos, colorados, azuis, todo mundo afeta. Inclusive aqueles que foram lá, assaltaram lá o coisa lá dos três poderes, também afeta eles, só eles que não veem, eles não conseguem enxergar, né? Enfim, tem também apoiar a elaboração e acompanhar a implementação de ações integradas no âmbito da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas PINGATI. Apoiar a articulação, o fomento e acompanhamento e a implementação das políticas de promoção às diversas formas de bem viver dos povos indígenas, em articulação com os órgãos e as entidades de administração pública, federal, estadual, municipal e do DF, Distrito Federal. Articular e apoiar ações de etnodesenvolvimento, e articulação com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, municipal e distrital. E propor diretrizes, acompanhar, orientar e subsidiar a elaboração de políticas, programas e ações de infraestrutura comunitária para uso coletivo em terras, aldeias, comunidades e outras localidades habitadas por povos indígenas, com foco na construção de equipamentos específicos e diferenciados com diferentes tecnologias sociais, para processamento de água, saneamento ambiental, projetos de eletrificação, comunicação, habitação e mobilidade. No geral, estamos falando de políticas públicas, já ligamos ao censo, né? Para realizar isso aqui, olha, o parágrafo é bastante amplo, mas enfim, diz, propor diretrizes, acompanhar, orientar e subsidiar a elaboração de políticas, aí são as políticas públicas, os programas do governo, ações de infraestrutura comunitária para uso coletivo em terras, aldeias, comunidades, né? E aí vem a questão dessas especificidades, diferenciações no que tange as tecnologias, né? Como serão processadas a água, saneamento ambiental, projetos de eletrificação, aqui vem os fracking, por exemplo, né? Comunicação, habitação, mobilidade, ou seja, internet, transporte, moradia digna, inclusive. Aqui, os parentes que vivemos em contexto urbano, nós podemos nos focar
no inciso 7º, né, do artigo 18, que trata sobre bem viver indígena. Aí, ao meu ver, entraria a discussão sobre os povos originários em contexto urbano. E está no inciso 7, para vocês lerem. Vou colocar aqui, vou falar de novo. Tá? Agora, já estamos no artigo... Não, o anterior era o artigo 19, né? Peraí, deixa eu ver aqui que eu estou meio enrolado, velho. Não tem o artigo 19, alguém pulou aqui. Bom, sempre tem um erro, né? Ou alguma outra coisa eles pularam, né? Mas enfim, tem um artigo aqui, artigo 21, que fala sobre o Departamento de Promoção da Política Indigenista. Subsidiar e acompanhar a política de saúde indígena executada pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena em articulação com a Secretaria Especial de Saúde Indígena e do Ministério da Saúde. Propor diretrizes, articular e acompanhar ações, programas e políticas voltadas à garantia de segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas para garantir suas especificidades socioculturais. E eu acho que também aqui a questão dos povos originários em contexto urbano também se insere nisto aí. Mas essa é uma crítica que já deixei no primeiro vídeo, né? Que não está gramaticalmente posto povos originários em contexto urbano ou que também sejam colocados em contexto urbano. Não tem. E aí nós temos que ficar atentos, temos que ficar alerta. Pois bem, articular e acompanhar, monitorar a política de educação escolar indígena desenvolvida pela União, Estados, municípios e pelo Distrito Federal. Eu acho que neste ponto aqui, bom, aqui já estamos entrando numa questão que continua sendo ligada às políticas públicas, né? Documentação, acesso à documentação, que é o direito básico de todo cidadão, de toda cidadã, né? Com as respectivas especificidades que tratam principalmente do respeito às diferenças socioculturais, linguísticas e territoriais de cada povo indígena. O importante disso aqui é que tem que haver profissionais que tenham conhecimento das línguas das comunidades, que saiba tupi, que saiba Sauerematuê, que conheça a língua dos Nhambiquara, que conheça a língua dos Yanomamis, que o Yanomami não é uma etnia, um povo, é um tronco linguístico, aliás, né? Conhecimento de Nhengatu, conhecimento das línguas dos parentes Xoclen, né? Se não existem profissionais na educação, na saúde, no meio ambiente que não saibam, não vão entender o que esses povos querem dizer. Então é importante começar a entender que as línguas originárias elas já têm que estar inseridas dentro do âmbito da educação. Aqui tem que ter essa interinstitucionalidade, ou seja, esse canal de diálogo entre quais instituições? O Ministério dos Povos Originários e o Ministério da Educação. Então eles têm que ter esse diálogo, tem que ter esse, sabe... Um aspecto importante das políticas públicas, benefícios sociais, previdenciários, né? Garantir as especificidades socioculturais para que sejam respeitadas mediante decretos, promulgações de portarias, de ampliação, inclusive, dentro das tipificações penais, no que tange as execuções penais. O Código Penal tem que ser revisitado, tem que ser revisto, né? Bom, aqui tem outro item, né, que fala sobre articular e acompanhar ações e medidas de combate a enfrentamento e enfrentamento às violências contra pessoas e coletivos indígenas. Isso aqui é importante. Então aqui o diálogo é com o judiciário, com o ministro da Justiça, com os bambambam lá da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Ambiental, da Polícia Ferroviária, da Polícia, as que tiverem a força-tarefa, inclusive até os militares deveriam estar aí, em vez de estar fazendo coisa aí que não tem de fazer,
com todo respeito tenho a eles, que a mim nunca me fizeram nada, mas os militares deviam estar apoiando as comunidades, deviam estar ajudando com cesta básica, protegendo de jagunços, de crime organizado. Isso deveriam estar fazendo. Por fim, então, articular, fomentar, propor, coordenar e monitorar políticas específicas para povos indígenas que vivem em contexto urbano ou em territórios não regularizados, retomadas e fora dos seus territórios, com observância das especificidades socioculturais. Bom, eu falei no vídeo anterior que os povos em contexto urbano não somos visibilizados. Mas, no geral, não somos visibilizados. Por enquanto, nós temos gramaticalmente uma leve pressuposição dos povos em contexto urbano ou em territórios não regularizados. Isso aqui merece uma atenção especial, né? Porque quais seriam os territórios não regularizados? Um ZEIS, por exemplo, se bem ele é um ZEIS, uma zona especial de interesse social, mas não é vista sempre aos olhos dos órgãos municipais e distritais como um bairro que merece uma atenção. Sendo que justamente são nas favelas, nos ZEIS, nos lugares autônomos, zonas autônomas, que precisa maior atenção. Não porque sejam autônomas que eles estão estruturadas. Eles precisam do poder público. O Estado tem que estar para isso. Os impostos, os tributos, a finalidade de pagar impostos é que esse dinheiro seja revestido em melhorias sociais, que devem ser coletivas. Coletivas. E dar maior atenção onde essas diretrizes não chegam. Pois bem, já nós temos aqui, né, uma menção aos povos originários em contexto urbano. Bom, por demais tem propor, articular e fomentar políticas específicas voltadas a garantir o direito das mulheres indígenas e assegurar que mulheres e meninas indígenas tenham acesso pleno e efetivo a sistemas de justiça conforme sua diversidade sociocultural e territorial, sem discriminação étnico-racial de gênero, preconceito, estereótipos ou qualquer tipo de represálias e violências. Bom, isso aqui acho que mais ou menos ficou às claras, né? Articular, fomentar e propor medidas para que a população indígena LGBTQIA+, tenha seus direitos respeitados a partir de suas especificidades socioculturais. Acompanhar as políticas públicas destinadas aos povos indígenas, propor indicadores e metas para monitoramento e produzir estudos para qualificar a política indigenista com base nos programas e ações previstas nos planos plurianuais do governo federal e